Olá, sou Cristina, psicóloga e arteterapeuta do Espaço Rizoma e venho aqui para abrir esse canal de comunicação com vocês. A partir de agora, estaremos juntos também por aqui. A ideia de hoje é que eu possa contar uma história e para isso eu selecionei a minha história preferida. Ela se chama A Canção de Yunus e é uma história da tradição oral. Para escutar uma história, é importante que a gente sente confortavelmente e espere para escutar com os ouvidos do coração. A Canção de Yunus. Yunus Entré, em tempos muito antigos, inventou contos mais duráveis que a memória de sua própria vida. Foi também um incansável buscador da verdade. Aos 20 anos aproximadamente, ou talvez mais jovem ainda, veio-lhe ao coração uma avidez pelo conhecimento, e essa avidez o levou pelos caminhos do mundo. Ele partiu na esperança de que essa sede de saber o conduzisse a um mestre que o iluminasse. Esse mestre foi-lhe dado encontrar depois de 10 anos de errância miserável, no grande vago de uma colina, em plena estepe da Anatólia. Esse homem chamava-se Taptuk, o cego. Taptuk também havia viajado muito, mas por caminhos diferentes de Yunus. Adolescente ainda, raspou sua cabeça e sobrancelhas e, vestindo um gorro de feltro vermelho, foi combater invasores mongóis. Atravessou tantas derrotas quanto efêmeras vitórias. Cavalgou com o sabre entre os dentes, perseguindo homens tão loucos quanto ele. Odiou, pilhou, matou, 100 vezes perdeu e encontrou sua alma no furor dos combates. Até que finalmente o silêncio se abateu sobre sua cabeça. Numa noite de derrota, ele foi deixado como morto num campo de batalha à beira de um riacho. E lá, uma mulher, a primeira da sua existência, finalmente debruçou-se sobre ele. Ela o recolheu, cuidou dele até curá-lo. Só não pôde devolver-lhe a visão, que tinha sido tomada pelo sabre inimigo. Ela então lhe ofereceu a sua vida e sua mão para conduzi-lo. E desse dia em diante, guiado por sua esposa, Taptuk não sonhava outra coisa a não ser encontrar ele mesmo um caminho até a fonte silenciosa de onde se eleva a luz que torna todas as coisas simples. Uma noite, nesse deserto seco, onde ninguém se aventurava, com exceção de alguns pastores, ele alcançou a fonte. Lá construiu sua casa, e outros buscadores juntaram-se a ele. De tempos em tempos, levados não se sabe por qual vento da alma. Eles reconheceram nesse homem imponente e de poucas palavras o mestre que eles esperavam. Construíram suas cabanas perto da sua e em volta levantaram uma paliçada. Quando Yunus Entré chegou a esse lugar, o monastério de Taptuk, o cego, não era mais do que isso. Algumas choupanas baixas rodeadas por um muro de pedras secas na estepe infinita. Taptuk, assim que apalpou o rosto e os ombros desse andarilho faminto de saber, prometeu-lhe a verdade. Ela chegará aos poucos, disse-lhe. Por enquanto, seu trabalho será varrer 7 vezes por dia o pátio do monastério. Yunus obedeceu de coração. No instante mesmo em que se viu diante desse ancião de cabeça raspada, uma confiança inquebrável apoderou-se dele. 7 vezes por dia varria o pátio com entusiasmo, saudando alegremente o mestre, seus discípulos, quando eles se reuniam na casa da esposa, onde Taptuk
cego ensinava todas as manhãs. Mas ninguém respondia às suas saudações. Está bem que os discípulos me ignorem, dizia-se, mas aquele que tão bem me acolheu na sua casa, por que não me dirige uma palavra? Assim se passou 1 ano, depois 2 e 3 anos, sem que ninguém falasse com ele. Então, o seu coração tornou-se pesado. Sem dúvida, esse silêncio significa alguma coisa, pensou. Seguramente, meu mestre quer me ensinar algo para minha alma, pois é a alma que se dirige à palavra sem voz. Refletiu então sobre sua solidão, enxotando 7 vezes por dia o pó que o vento trazia sem cessar para o pátio do monastério. Enfim, numa manhã de primavera, ao sair de sua cabana, a vassoura nos ombros, uma luz lhe veio. Descobri! Tapituque quer ensinar-me a paciência, disse ele. E o seu coração encheu-se de júbilo, e ele voltou a varrer o pátio com um ardor renovado. 5 anos se passaram. Outros 2 se escoraram ainda. Depois 3, depois 5 novos anos, sem que a sua sorte mudasse. Então Iunos desesperou-se. Que fiz eu para merecer tanta indiferença? Talvez meu mestre tenha me esquecido, ou talvez eu não seja para ele senão um idiota recolhido por piedade, bom apenas para varrer esse pátio. Esforçou-se, no entanto, para refletir desapaixonadamente. Numa noite de tempestade, veio-lhe ao espírito que Tapituque queria lhe ensinar a humildade. E em meio à escuridão atormentada em que ele se encontrava, ele sorriu. É isso, ele quer me ensinar a humildade. E na manhã seguinte, seu coração estava em paz. Quando iniciou o trabalho, seus gestos estavam mais comedidos. Porque seu coração estava em paz, ele se pôs, enquanto varria o pátio, a cantarolar. Pouca coisa, palavras que lhe subiam aos lábios e que ele deixava ir ao vento, pela única satisfação de ouvir a voz humana. Entretanto, sua confiança em Tapituque pouco a pouco deixou. E esse homem decididamente o enganara. Ele não tivera jamais a intenção de ensinar-lhe o que havia prometido. Perco aqui a minha vida a esperar, disse Iuno. 5 anos ainda varreu o pátio sem que ninguém o escutasse. Uma noite, cansado dessa miserável existência e convencido de que ninguém se aperceberia de sua ausência, decidiu deixar aquele lugar onde, depois de 15 anos de humilde paciência, não havia encontrado senão amargura e melancolia. Ele se foi à noite, caminhando sempre em frente. Andou até o amanhecer, embriagado de liberdade e esperança. Sentiu fome e sede, mas não havia nenhuma fonte onde saciar-se, nenhum abrigo onde pudesse refazer as forças nesse infinito deserto de ervas amarelecidas, pedras e vento. Vou morrer, disse ele. Que importa? Mais vale morrer caminhando do que varrendo esse pátio. E aí ele andou por 3 dias inteiros. Na noite do 3º dia, no momento em que ia deitar-se sobre um rochedo para oferecer o seu corpo, já extenuado aos abutres, percebeu ao longe um acampamento. Surpreendeu-se. Nenhum viajante viria a essas terras. Quem poderiam ser essas pessoas? Aproximou-se, viu homens sentados na entrada de uma grande tenda. Festejavam,
rindo, falando alto. E quando o viram, fizeram sinal, gritando alegremente. Convidaram-no a partilhar da sua refeição. Frutas deliciosas, assados apetitosos, bebidas de todas as cores em frascos de vidro, estendiam-se em profusão sobre um tapete de lã. E Unos acercou-se deles, bebeu, comeu e, finalmente, ousou perguntar a essas pessoas por qual milagre, nesse deserto tão hostil, eles se achavam assim providos de alimentos tão raros como ele jamais havia experimentado. Ah, foi uma voz que nos conduziu aqui, disseram-lhe. Com certeza, é o melhor lugar do mundo. Todos os dias, o vento traz de longe os cantos de um derviche desconhecido. Basta escutá-los e cantá-los, e logo aparecem diante de nós todas essas iguarias suculentas que você vê. Seríamos loucos se fôssemos viver em outro lugar. Imagine. E Unos extasiou-se. Confessou que jamais conhecera magia igual e atreveu-se a perguntar a seus companheiros se eles poderiam ensinar-lhes tais cantos para que ele não morresse de fome pelo caminho. Com prazer, responderam os homens e se puseram a cantar. Então Unos, com os olhos arregalados e com a boca aberta, ouviu os cantos que ele mesmo inventara durante 5 anos, varrendo o pátio do monastério. Reconheceu as mesmas palavras que pronunciara com um único desejo de enganar a solidão. As músicas nascidas do seu coração na esperança de espantar a melancolia. Eram a sua obra. E no mesmo instante, ele compreendeu para qual trabalho ele estava nesse mundo. Experimentou a pura verdade de sua alma e sofreu a pior vergonha, pensando que Tapituque o havia instruído sem que ele percebesse. Como a um filho infinitamente amado. Então ele abraçou e beijou os homens que o haviam acolhido e voltou ao monastério, correndo e chorando. Tapituque me perdoará por eu ter duvidado dele, se dizia ele. Algum dia, será que ele me perdoará? E já era noite, quando ele chegou à porta carcomida que fechava a paliçada. Bateu, chamando e pedindo piedade. O rosto da esposa de Tapituque apareceu em cima do muro. Eis que está de volta, Unos, disse ela. Pobre criança, não sei se Tapituque o aceitará de novo entre nós. Sua partida o desesperou. Que desgraça, disse-me ele. Meu filho mais querido deixou-me. Que vale a minha vida aqui para frente? Eu vou abrir. Você vai dormir na poeira do pátio. Amanhã, quando seu mestre fizer seu passeio matinal, vai bater o pé no seu corpo. Se ele disser, quem é esse homem? Então, você deverá partir para sempre. Mas se disser, é você, meu bom Unos, então saberá que pode outra vez viver em sua presença. Entre, meu filho. Unos deitou-se na poeira do chão. Ao amanhecer, viu aproximar-se Tapituque o cego com sua esposa. Fechou os olhos, sentiu um pé nas suas costas e ouviu. É você, meu bom Unos. Ele se levantou, inebriado de luz e felicidade. Correu para sua vassoura e começou novamente a varrer o pátio. E assim ele fez, até a sua morte, sem falhar um dia. Quando se tornou semelhante ao pó, 1000 vezes levados pelo vento, seus cantos se elevaram, invadiram os lugares onde viviam os homens e o nutriam com uma bondade tão perseverante que ainda hoje 9 cidades da Anatólia reivindicam o privilégio
de ter em seu território o verdadeiro túmulo de Yunus Entré, o homem que Taptuque, o cego, iluminou. E assim termina a nossa história. Espero que vocês possam recebê-la com todo carinho. Em breve nos veremos novamente. Um beijo.